Olá, bem-vindo ao Sermão Online de 27 de setembro de 2020. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Tira esse momento em que você está assistindo esse vídeo para adorar ao Senhor. O foco da nossa adoração aqui nesse vídeo é adorar ao Senhor, prestar culto ao Senhor, ouvindo, meditando da palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer. Mas, na descrição desse vídeo, nós deixamos 3 links de canções para que você também possa adorar ao Senhor com música, para que você possa cantar junto, cantar louvores ao Senhor, meditar nas letras e ter esse ambiente de louvor e adoração com música também. Também deixamos no link aqui, né, na descrição, o link da página do Facebook da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Se você precisar entrar em contato conosco, clica lá no link, escreve para a gente, que a gente responde para você o mais rápido possível, ok? Vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje nós vamos continuar a série Autoridade e Poder, caminhando com aquele que tem o controle de toda a situação. E hoje nós vamos falar sobre autoridade sobre as complicações. Você pode falar para mim assim, mas Gustavo, você já não falou sobre alguma coisa assim, sobre complicações, dificuldades? Falei, realmente eu falei. Então eu vou explicar aqui a diferença dentro do nosso contexto. Falamos há algumas semanas sobre Jesus ter autoridade sobre as dificuldades da vida. Algumas vezes a gente consegue perceber que essa dificuldade ela pode vir com algumas complicações. Coisas que fazem com que o lidar com essa dificuldade ou solucionar essa dificuldade seja algo mais complicado, né? Então, é essa diferença que nós vamos falar. Não é simplesmente sobre a dificuldade central, né, um problema central, mas as complicações que tem em volta dessa dificuldade e que nos cansam, que nos desanimam, que fazem com que a gente tenha vontade de desistir, que fazem a gente perder a esperança e que, enfim, tornam o fardo, que já muitas vezes é tão pesado, mais pesado ainda. É disso que eu quero conversar, é disso que eu quero conversar com vocês hoje. E para isso nós vamos ler Marcos 7, Evangelho de Marcos 7, 24 a 30, que diz assim: Levantou-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: Deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: Por causa desta palavra você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Vamos fazer oração? Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, Senhor Deus. Nós te pedimos que toda dificuldade que faz com que essa mensagem seja transmitida com ruídos, com falta de entendimento, que isso seja afastado e que eu possa falar mediante o poder do Teu Espírito Santo e de forma clara, objetiva, para aquele querido, aquela querida que está nos assistindo agora, Pai. Eu quero
Eu quero te pedir, Senhor Deus, que os nossos olhos, mente, coração sejam iluminados pelo Teu Espírito Santo, para que a gente possa compreender as Tuas Escrituras Sagradas. E fazendo isso, sermos transformados pela Tua poderosa palavra, Senhor Deus. Ajuda-nos nesse processo a darmos fruto para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Como eu falei para vocês, existe uma dificuldade central, principal, vamos dizer assim, em suas complicações. A gente vê as complicações dessa mulher cirofenícia naquilo que Jesus lhe disse. Vamos estabelecer então qual é o problema principal. O problema principal é que a sua filhinha, a quem ela seria capaz de dar a própria vida, estava possuída de um espírito imundo. Ela, dia após dia, via aquela menina ser escrava, estar presa a um espírito imundo. E isso devia fazê-la sofrer demais. Então, ela foi procurar Jesus para que esse problema fosse solucionado e ela fosse liberta, a menina fosse liberta. Mas aí Jesus diz assim: não, deixa que os filhos se fartem. Eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E por que é que Jesus fala isso? Porque ela era estrangeira. E essa é a primeira complicação. Aquela senhora, ela era estrangeira. E o foco de Jesus no ministério terreno dele era Israel, eram os israelitas, era trabalhar com os filhos de Israel. Como ela não era uma israelita, então vem a outra complicação. Ela não era uma prioridade no seu atendimento, porque ele ajudaria primeiro os filhos de Israel e depois o motim passou, não sei se vocês me ouviram, então eu vou falar de novo. Como ela era estrangeira, o Senhor Jesus ajudaria os filhos de Israel primeiro e depois ele ajudaria aquela mulher. Muito provavelmente, então, o Senhor Jesus não iria até a casa daquela mulher para impor as mãos sobre a filha dela. E, portanto, como é que todas essas coisas iriam se resolver se a filha dela estava longe? Pelo menos se a menina estivesse perto, ela poderia dar um jeitinho, né, de ele impor as mãos, né, nem que se fosse assim, meio que de longe. Mas a menina estava em casa e ele estava numa outra localização mais distante. Não tinha o que fazer. Ela era estrangeira, ela não era prioridade e a menina estava longe. Só para te dar um retorno, porque talvez você possa falar assim, nossa, mas Jesus não atendia pessoas que não eram israelitas? Até atendiam. Ah, mas eles não eram prioridade? Não, não eram. Mas as boas notícias de salvação não têm se espalhado pelo mundo todo? Essa não é a vontade de Jesus? Jesus só quer que os judeus se convertam? Não, também não é para esse lado que a gente vai pender, tá bom? O que acontece? Acontece que Deus estabeleceu um fluxo de trabalho, vamos dizer assim, um processo para ele poder trabalhar e usar da sua graça na vida das pessoas. Ele formou o povo de Israel, e se manifestou a esse povo. Sendo manifesto a esse povo, se revelando a ele, ele deu uma missão para esse povo que era divulgar as grandezas de Deus para as outras nações. O povo de Israel, se você não sabe, ele era formado por 12 tribos.
12 tribos que tinham até lugares, tirando os levitas, lugares geográficos ali, né? Territórios geográficos lá no reino de Israel. E a ideia era que Israel fosse para as nações como uma nação que conhece o Deus único e verdadeiro e divulgasse as grandezas desse Deus para que as nações pudessem também adorar ao Senhor Deus. Israel fez muito pouco disso, muito pouco. Quando Jesus veio, quando Deus interferiu na história da humanidade, mandando o seu próprio Filho como o Salvador do mundo, ele manteve o fluxo. Qual era o fluxo? Manifestar-se a Israel para que Israel se manifestasse Deus ao mundo. Ele manteve esse fluxo. Onde Jesus trabalhou e manifestou a imagem de Deus em Israel. Por isso é que o foco de Jesus era Israel. Só para você não ficar com a pulga atrás da orelha, ele também treinou, ensinou, guiou, lapidou 12 apóstolos. E não é à toa que são 12 apóstolos e 12 tribos de Israel. Eles são como se representantes dessas 12 tribos que foram ensinados pelo próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. E no tempo certo, eles saíram da região de Israel e foram para o mundo, chacoalhar o mundo com a mensagem do Evangelho. Se eu tive uma experiência de salvação com Jesus, porque a mensagem de salvação chegou até mim, se você teve essa experiência, se a mensagem está sendo divulgada, é porque lá, 2000 anos atrás, esses 12 apóstolos saíram de Israel e vieram chacoalhando o mundo. Mas naquele momento específico, era necessário que Deus se manifestasse através de Jesus de Nazaré aos filhos de Israel. Aos filhos de Israel. E é por isso que ele olha para aquela mulher e fala assim: mas moça, você não é o meu foco. Eu não posso tirar a porção de Israel para dar para uma outra nação. Ele não está sendo indelicado. Ele está reafirmando o foco do seu ministério. Agora, nota. Essa mulher responde para ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Eu quero que você entenda, você que está nos assistindo, quero que você entenda que naquela época já existiam magos, já existiam exorcistas pagãos, inclusive, que faziam esse trabalho de arrancar espíritos imundos das pessoas. Às vezes eles conseguiam, às vezes eles não conseguiam, eles tinham uns rituais um tanto estranhos, mas eles iam lá enfrentar. Então, aquela mulher, ela poderia ter olhado para Jesus e falado assim: ah, você não vai resolver o meu problema? Então eu vou procurar uma outra pessoa que resolva. Ela podia. Ela podia ter ido atrás de um mago, de um feiticeiro, de um exorcista, para poder arrancar aquele espírito da menina. Mas ela não fez. Ela ainda disse: Senhor, não tem importância, eu não sou uma prioridade, então eu fico como última da fila, desde que eu receba do Senhor o que tu tens para me dar. Sabe o que ela está dizendo com isso? Que Jesus era a sua única esperança, que ela não iria procurar um outro exorcista ou alguém que a ajudasse. Por quê?
Por que ela não iria procurar? Não iria procurar porque Jesus era o único que ela cria que resolveria o problema da sua filha, que libertaria a sua filha e que tiraria aquele demônio da vida da sua filha e, é claro, do convívio da família dela. A única esperança, o único meio era Jesus. E ela não se importou em ficar, portanto, como o último da fila. O Senhor quer abençoar todos os israelitas primeiro? Tudo bem, Jesus. Eu espero. E por que eu espero? Eu espero porque eu não creio em mais ninguém, a não ser no Senhor. Eu só confio no Senhor. E eu só sei, e eu sei que só o Senhor é a minha esperança. Minha única esperança. É por isso que aquela mulher insistiu tanto, falou tanto e disse: eu não me importo de ficar como última na fila. Ela perseverou. E isso foi algo que chamou a atenção de Jesus. O fato de ela perseverar no seu pedido, na sua postura, para que ela pudesse obter de Jesus a graça necessária. Tantas vezes as coisas não dão certo e a gente tenta uma coisa aqui, outra ali, a gente quer um leque de possibilidades para resolver as nossas situações. Se falhar uma esperança aqui, eu quero outra. A gente vive, na verdade, numa sociedade com muitas alternativas. A gente tem alternativa de marca de computador, de marca de massa de tomate. A gente tem alternativa de tudo. A gente pode escolher um monte de coisas. E às vezes a gente quer que haja alternativas, várias alternativas para a gente poder escolher como a gente vai lidar com os desafios e as complicações da nossa vida. Né? Complicações que podem ser inúmeras. A gente, por exemplo, está numa pandemia e a gente quer vários remédios para curar a Covid. A gente quer que tenha uma enormidade de vacinas para a gente não precisar pegar Covid. A gente quer diversas soluções. Né? Desde tomar água de 15 em 15 minutos até o remédio mais milagroso que puderem inventar para a gente não precisar mais passar por essa pandemia. E nessa história toda, a gente acaba confiando no remédio, no tratamento, na vacina, mas a gente vai deixando Jesus lá para trás. Talvez como um detalhe, talvez como algo que talvez a gente pudesse lembrar em algum momento. Mas aquela mulher não quis abrir um leque de opções. Ela creu que Jesus era a única esperança. Olha a motinha de novo. Ela creu que Jesus era a única esperança. E por isso, ela não colocou a esperança dela em mais nada. Eu não estou dizendo, no caso da pandemia, que a gente tenha que descartar remédios, vacinas, tratamentos. Não. Mas no que você coloca a sua esperança no final das contas? Porque a vacina, ela só vai fazer efeito, nós já vimos isso também, mas a vacina só vai fazer efeito se Jesus Cristo, o Senhor do universo, assim permitir. O remédio, a gente só vai responder a alguma medicação se o Senhor Jesus, Senhor do universo,
permitir. Em quem está a nossa esperança? E por que, então, a gente persevera? Essas são duas perguntas que a gente precisa se fazer. A primeira, em que eu coloco a minha esperança? No meio das dificuldades e as complicações dessas dificuldades. E por que eu perseveraria em oração? Porque às vezes também a gente ora e as coisas complicam. Vamos pegar o exemplo da pandemia de novo. Lá por fevereiro, a gente estava vendo a pandemia assolar a Europa. Estava assolando a Ásia e a Europa. E a gente começou a orar. Lá na igreja eu me lembro que nós começamos a orar já com relação à pandemia. Não tinha chegado aqui, mas nós orávamos. Orávamos pelos chineses, orávamos pelos europeus, pelos asiáticos de maneira geral, que estavam passando por essas dificuldades. Nós oramos, mas a pandemia chegou aqui no Brasil. E, depois que chegou aqui no Brasil, nós vimos centenas de milhares de mortos pela Covid e vários infectados. Pessoas talvez do nosso lado que ficaram doentes ou até que perderam a vida. E nós continuamos a orar. A economia do país virou de cabeça para baixo. Muita gente perdeu os seus empregos, muita gente fechou os seus negócios. E nós continuamos a orar. E aí a gente pode dizer assim, mas por que orar? Se as coisas só estão piorando, só tem mais complicações. E aí eu volto a te perguntar, aquelas duas perguntas que eu fiz agora há pouco. Em quem você coloca a sua esperança? E então, por que você persevera em orar? Perseverar em orar está relacionado em quem é a sua única esperança. Se a sua única esperança for a vacina, for o remédio, você está refém do êxito dos pesquisadores ou não. Por que você vai continuar a orar? Vocês entendem que a gente só continua orando e a gente não desanima só com base em quem a gente coloca a nossa esperança? Você põe sua esperança no quê? Ou em quem? Você está desempregado e aí isso gera várias complicações. Complicações de corte de gastos, complicações de renegociações de dívidas, complicações de aparecimento de dívidas. Em quem ou no que você põe a sua esperança? Por que você perseveraria em orar? São determinadas coisas que a gente precisa pensar. Porque se Jesus é a minha única esperança, eu persevero em orar. Porque Ele é a minha esperança. E eu vou continuar falando com Ele, eu vou continuar pedindo, e eu vou continuar batendo na porta. E eu vou continuar clamando. E as coisas vão piorando, e eu vou continuar clamando. E complicações vão vir de um lado e de outro, e eu vou continuar orando, e eu não vou desanimar, porque eu olho para Jesus, a minha única esperança. Eu posso não compreender por que existem tantas complicações, mas eu sei que Jesus é a minha única esperança, e isso vai bastar. E é por isso que eu sou motivado a continuar orando, perseverar em oração. Nem que eu tenha que ir para o final da fila, que nem aquela moça. Porque Jesus é a minha única esperança, se assim o for. É a sua única esperança? Você persevera em oração por causa do quê? Responde aí para você mesmo. Por quê? Quem é a sua única esperança? Quem é a sua única esperança? E por que você persevera?
em oração. Quando parar de orar? Eu estou falando de perseverar em oração. Quando parar de orar? Essa é uma resposta simples. Você para de orar quando Jesus te responder. Quando Deus te responder. Ele pode responder o sim ou ele pode responder o não. Mas quando ele te responder, vai ser transformador. Você vai perceber que ele continua cuidando de você. E, por conta disso, você pode parar de orar. E é melhor que você pare mesmo. Porque se você continuar orando por um negócio que você não gostou da resposta, é uma falta de juízo tremendo para um Deus poderoso que tem o universo nas mãos e você continua teimando com ele. Nesse caso específico da mulher, a mulher perseverou com Jesus. Até que ele respondeu. Ele respondeu, pode ir, que a sua filha está curada por conta da tua palavra, daquilo que você disse, daquilo que nós conversamos, da tua perseverança em oração, ou em diálogo nesse caso. Pode ir, que o demônio já saiu da sua filha. E quando ela voltou para casa, ela mesma constatou que o demônio tinha saído da menina. Neste caso, houve um sim. Um sim para aquela mulher. Aquela mulher pediu, tira, Senhor, o demônio da minha filha. E ele mandou o demônio embora. À distância mesmo. As complicações não falaram mais alto do que o sim de Deus. O sim do Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu não sou louco de te prometer que Deus vai falar sim para você sempre. Às vezes ele fala não. O não pode ser muito dolorido, mas esse não de Deus vem de um Deus bom que é amor. Deus é amor. E porque ele é amor, ele não diz não porque ele é mesquinho, porque ele não quer fazer, porque ele não está com vontade, porque ele não se importa com você. Ele diz não porque ele sabe o que ele está fazendo. E isso é fruto da sabedoria dele, da soberania dele e do amor dele. O apóstolo Paulo, uma vez, ele relata que ele tinha um espinho na carne. A gente não sabe ao certo o que é, mas algumas pessoas falam que era uma doença. Mas ele não fala nada. Então não sou eu que vou ficar especulando se é doença ou se não é. Mas ele dá uma informação adicional sobre esse espinho na carne, esse negócio que machucava ele, que atrapalhava ele, que incomodava a vida dele. E incomodava muito. Ele dizia que era um emissário de Satanás que vinha para esbofeteá-lo, bater na cara dele. O que isso quer dizer? Literalmente, eu não sei. E no final das contas, ninguém sabe. Mas a gente entende que era um negócio bem ruim. E que Paulo queria se ver livre desse negócio loucamente. E o que ele fez? Ele fez a mesma coisa que aquela mulher fez. Ele orou e ele orou. A Bíblia diz que ele orou 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho dele. Na terceira vez, Deus respondeu para ele e disse assim, Paulo, a minha graça te basta. O que Deus quis dizer com isso? Paulo, não, eu não vou tirar o espinho da carne, mas a minha graça te basta. O meu poder se manifesta na sua fraqueza. E a gente não vê Paulo chorando, sentado na guia e querendo, e falando assim, ó vida, ó azar, eu quero é morrer. Não. O que a gente vê é Paulo falando assim, então, aquele espinho que sempre me amargurava, que sempre me fazia clamar,
batalhar em oração, me foi motivo de alegria. Lá em 2 Coríntios, que é quando fala do espinho da carne, vai falar assim: então, quando eu recebi essa resposta, eu me alegrei. Eu me alegrei porque eu entendi que o poder de Deus se manifesta na minha fraqueza e, portanto, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Deus não só disse um não para ele, mas disse uma palavra de consolo: a minha graça vai estar com você. E é essa graça que transformou toda a visão que ele tinha sobre a situação, de forma que o incômodo se transformou em motivo de alegria. Eu não posso te dizer se você vai ter o sim ou o não de Deus. Quem vai dizer isso é o próprio Deus, Todo-Poderoso, que diz o sim ou não, a ele pertence o sim ou não. E a gente vai ficar clamando até que ele diga o sim ou o não. E quando ele disser, a gente baixa a cabeça. E a gente fala assim: seja feita, Senhor, a tua vontade e não a minha. Quando a gente vive assim, as complicações elas vão se transformando, ou porque elas vão embora, ou porque Deus nos ensina a lidar com elas, com sabedoria que vem do alto. Porque mesmo que as complicações estejam lá, aquele que tem autoridade e poder sobre as complicações é aquele que derrama graça sobre a nossa vida, para nos sustentar e nos dar a força necessária para lidar com a situação. Porque a força não vem de mim, não vem de você. A força vem das mãos do próprio Deus, que derrama da sua graça sobre nós, para a gente poder lidar com toda e qualquer situação. É Jesus Cristo que nos fortalece. E por isso a gente pode viver situações boas ou situações ruins, situações bacanas e situações difíceis e complicadas. E mesmo assim, a gente vai continuar caminhando com perseverança, porque é o Deus que nos sustenta que vai fazer isso com a gente. Vai erguer a gente, vai sustentar os nossos joelhos para a gente não cair, não desfalecer no meio do caminho. Não pela nossa própria força, mas pela força dele. Porque ele tem autoridade e poder sobre toda e qualquer complicação. Finalizamos, então, esta reflexão. E eu gostaria, meus queridos, antes de a gente terminar, a gente então fazer mais uma oração. Eu quero orar por você. Nesse instante, enquanto eu oro, eu quero que você pense nas suas dificuldades e nas complicações que existem nas diversas dificuldades e desafios que você está lidando na vida, né? E eu vou orar por você. Eu vou orar e clamar para aquele que tem autoridade e poder sobre as dificuldades da vida, sobre as complicações e que pode transformar o cenário da nossa vida. Seja com o sim, seja com o não. Ele sempre pode nos fortalecer com o seu poder para a gente enfrentar toda e qualquer situação. Pai querido, nesse instante eu quero colocar diante de Ti a vida de cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo, Pai. Abençoa, Senhor Deus, derrama das Tuas bênçãos sobre elas. Eu apresento nesse instante as dificuldades delas e as complicações que estão ligadas a essas dificuldades e que cansam, Senhor. Cansam, dão vontade da gente desistir, desanimam a gente. Mas o Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso auxílio. E o Senhor é a nossa única esperança. E eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor estenda a tua poderosa mão para fazer aquilo que tu bem quiseres.
desde que seja a tua mão e não as nossas loucas soluções para as nossas dificuldades e as nossas complicações. Pode ser, Senhor, que não sejam as circunstâncias que sejam complicadas. Pode ser que sejam pessoas ao nosso redor que sejam complicadas. E nós colocamos essas pessoas diante de Ti, para que o Senhor opere com poder na vida delas. Mas pode não ser as pessoas ao nosso redor. Pode ser a gente mesmo, porque a gente mesmo é muito complicado muitas vezes. E a gente faz da nossa vida uma vida muito difícil por nós mesmos. Se for esse o caso, Senhor, eu quero te pedir no nome de Jesus que o Senhor opere na vida da pessoa que está nos assistindo, para que a sua própria complicação seja desfeita no poder do teu nome. Nós colocamos todas essas coisas diante de ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, estamos encerrando mais esse sermão online e começando mais uma semana. Que Deus abençoe cada um de vocês. E vão ao longo dessa semana para os desafios, os compromissos que vocês têm. Vão para ser bênção. Vão para ser bênção às pessoas que estão ao seu redor, para fazer diferença positiva na vida das pessoas ao redor de vocês. Mas vão tendo Jesus Cristo como a única esperança de vocês. Que Deus abençoe cada um.